Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para juntos podermos aprender sobre a palavra de Deus. Muitas saudades, mas por enquanto a gente ainda não consegue se ver pessoalmente. Mas graças a Deus a gente tem esse recurso que é a internet, onde a gente pode ficar um pouquinho mais próximo. Antes de falar do tema da aula, vamos começar com uma oração? Feche seus olhos, acalme a sua mente, acalme as suas mãozinhas, acalme o seu coração, porque o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Senhor, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos permite aprender da Tua palavra, mais uma vez o Senhor nos permite ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos falar. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra a nossa mente, para que a gente entenda o que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Abençoe cada criança, Senhor, que está me ouvindo, Senhor. Cada um, Senhor. E abençoe também, Senhor, aqueles que não tem como, Senhor, assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor toque no coração de cada um, Pai, de cada mãe, para que possa, Senhor, dar alimento espiritual aos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre guerra. Sim, sobre guerra, sobre soldado. Um soldado ele tem que estar pronto para a batalha, não é? E a gente sabe que existe uma guerra. A gente chama de guerra espiritual. A gente não está falando de guerra física, de um batendo no outro. Nós estamos falando de guerra espiritual. E, tia, mas existe guerra espiritual? Existe guerra espiritual. O que vem a ser a guerra espiritual? É o mal lutando contra o bem. Porque a gente sabe que existe o mal, não sabe? Existe o mal e existe o bem. E o mal, ele quer lutar contra o bem. Só que quem vence é sempre o bem, né? Quando a gente abre o nosso coração e permite ser usado por Deus para que a gente vença, né, no nome dele. Já que a gente sabe que existe essa guerra espiritual do mal contra o bem e que a gente não pode lutar fisicamente, a gente luta espiritualmente. E hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. As armaduras que o Senhor nos deu espiritualmente para que a gente possa combater essa guerra. Porque um soldado ele tem que estar pronto para a batalha. E não tem como ele estar pronto para a batalha assim do nada, acordei e vou lutar. Não, a gente se prepara antes. O soldado, ele se prepara antes. Vamos abrir as nossas Bíblias? Lá no livro de Efésios. Efésios 6. Eu vou ler o 13, vou ler Efésios 6, eu vou ler o 10, o 11, 13, 14, 15, 16 e 17. Todo mundo achou a Bíblia? Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revestis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplicas no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, já falamos que existe a guerra espiritual, né? Agora a gente já sabe que existe o bem e existe o mal. Na verdade, a gente relembrou porque a gente já sabia disso. E agora nós vamos nos preparar para a batalha. A primeira coisa aqui que ele fala é o cinto da verdade. Então, vamos colocar o cinto da verdade, né?
cinto da verdade? Bom, já tem uma dica aí muito grande, é verdade. É sobre a gente falar a verdade. Como que é importante a gente falar a verdade? A verdade é do bem. Quando a gente fala a verdade, quando a nossa mãe pergunta alguma coisa pra gente e a gente fala a verdade, a gente sabe que o quê? Que a gente está usando o cinto. Opa, eu estou sendo um soldado de Cristo porque eu estou usando o cinto da verdade. E Jesus está se alegrando, porque vem cá, toda batalha tem um general. E o nosso general é quem? O nosso general é Cristo. E o general ele fica o quê? Olhando os seus soldados. Não é? E Jesus está olhando para nós para nos socorrer. Só que para isso, para ele nos socorrer, a gente tem que estar na posição. Porque um soldado ele é disciplinado. Então, quando a gente fala a verdade, quando a gente escolhe, porque existe a escolha, a gente pode escolher falar a verdade, que agrada o Senhor, como a gente pode escolher falar mentira que não agrada o Senhor, mas nós como bons soldados de Cristo, nós preferimos falar a verdade. Porque não tem um versículo na Bíblia que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está falando que é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus que está falando isso. Então, já estamos com o cinto da verdade. Depois, Paulo continua falando ali que precisamos de quê? Da couraça da justiça. Aqui, olha só, a couraça da justiça. Para que a gente precisa, gente, da couraça da justiça? A couraça aqui, ela está defendendo o quê? Ela está protegendo o quê? O nosso coração. E no nosso coração tem o quê? As nossas emoções. A gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. A couraça da justiça ela está aqui, ó, na parte do peito, na parte do coração. Não é por acaso. Sabe por que não é por acaso? Porque nada na palavra do Senhor, nada no reino do Senhor existe por acaso, não. O Senhor trabalha com certeza. Não existe, aconteceu, não. O Senhor escreveu, sabe? Isso aqui, ó, quando Paulo ele olhou os soldados romanos, e aí ele ficou tentando comparar as armaduras dos soldados romanos com o que um cristão, como que isso seria na vida de um cristão, como soldados que somos de Cristo. Aí ele pensou assim: o cinto da verdade, a couraça da justiça. Ser justo. Ser justo é fazer o quê? Ser justo é fazer a coisa certa. Fazer o que agrada ao Senhor. Porque se você não agrada o Senhor, você não está agradando o inimigo, o mal. Hoje a tia, mas isso é tão forte, mas é verdade. Eu sei que é uma palavra forte, mas é algo que a gente tem que ter nos nossos corações, para a gente ter entendimento, para a gente saber lutar a batalha. E a gente precisa estar pronto para isso. Entendem isso? Então, a couraça da justiça, ela fala sobre a gente guardar o nosso coração. Guardar as nossas emoções. Senhor, eu estou com um sentimento aqui no meu coração que, pelo que eu entendo da tua palavra, pelo que eu tenho aprendido lá na igreja, ou pelo que minha mãe e meu pai falam, não são sentimentos bons. Então eu peço, Senhor, que o Senhor tire esses sentimentos que não são bons de dentro do meu coração. E o general ele vai vir e vai falar assim: meu filho, meu soldado, ele está precisando de ajuda porque ele está pronto para a batalha. E aí ele vai vir e ele vai tirar, sabe por quê? Porque nós precisamos ter um coração puro, um coração que agrada ao Senhor. Depois ele continua falando sobre o calçar, sobre o calçado. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Sim, porque o soldado vai assim, de qualquer jeito descalço, pisa numa pedra, machuca o pé, leva uma flechada no pé, machucou o pé. Então o pé também está protegido com a preparação do evangelho da paz. O que significa isso? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. É você estar preparado para onde quer que você vá,
você levar o evangelho da paz e você falar da palavra do Senhor. Ah, eu vou na escola. Você pode falar. Às vezes você vê um amiguinho triste e você pode dar uma palavra. Olha, Jesus te ama. Olha, você está triste, mas Jesus, o Deus do meu coração, o Deus da minha família, o meu Deus, o verdadeiro Deus, Ele entra nos nossos corações e transforma. Ele entra nos nossos corações e melhora os nossos sentimentos e tira aquilo que não agrada a Ele ou aquilo que está nos chateando. Só a gente falar. Então, a preparação do Evangelho da Paz é isso. Você está pronto. Para onde quer que você vai levar a palavra do Senhor. E muitas vezes, a gente não leva só pelos lábios, não. Muitas vezes uma atitude nossa, uma postura nossa, sabe? Ver aquelas pessoas fazendo coisa errada. Mas a gente está aqui, ó, porque a gente sabe. Se eu for ali, eu não estou levando a paz, não. Se eu for fazer aquilo dali de errado, eu não estou levando a paz, não estou calçando os calçados da paz, eu não estou usando o cinto da verdade, muito menos a couraça da justiça, porque o meu coração tem que ser puro. E o que estão fazendo não vem do Senhor, não é pureza do Senhor. Essa pureza não existe. Então, tem alguma coisa faltando aí. Depois, ele continua falando sobre o escudo da fé. O escudo da fé, ele serve para quê? Olha aqui. Protege aqui, protege aqui, protege aqui. Se o inimigo usou uma lança aqui, ó, a gente tem como proteger. Tem como proteger. E a fé, ela move o coração de Deus. E o que é fé mesmo? Fé é a gente acreditar mesmo que a gente não veja. Tem a palavra do Senhor. E a gente acredita na palavra do Senhor, sabe por quê? Porque por mais que a gente não veja, tá aqui, ó, no nosso coração, protegido. Ó, protegido com o quê? Com a couraça da justiça. A fé está protegendo os nossos corações. E quando o inimigo manda, sei lá, sentimentos que não são legais, a gente faz o que com o escudo? Ó, se protege. Ah, vai vir uma seta, o inimigo jogou uma seta, você vai lá e se protege, ó. Tá vendo? E assim que é a fé, eu acreditar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente que infelizmente não acredita na palavra do Senhor. E a fé que nós temos é a certeza aqui dentro, que por mais que tenham pessoas que não acreditem, nós acreditamos, porque nós sabemos que nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que morreu lá na cruz para nos salvar, um Deus que ressuscitou, e um dia Ele vai vir nos buscar para estarmos todos juntos com Ele lá na glória. Essa certeza tem que estar dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque, como eu falei, existem pessoas que não acreditam. O que a gente tem que fazer? Se eu conheço uma pessoa que não acredita, a gente tem que respeitar, porque cada um tem os seus sentimentos, cada um tem os seus pensamentos. Então a gente precisa respeitar e orar. Sabe para quê? Para que eles sintam o que nós sentimos. Para que eles sintam a presença do Senhor nos nossos corações, no coração deles, assim como nós sentimos nos nossos corações. Então isso é importante. A fé, ela nos protege contra coisas que podem vir, mas nós temos dentro do nosso coração guardada a palavra do Senhor. E nós não pecaremos contra Ele, porque nós temos guardado. Se nós praticarmos, tem um versículo na Bíblia que diz que nós não temos que ser só ouvintes da palavra do Senhor. Nós temos que ser praticantes. O que significa isso? Significa que quando a gente aprende algo da parte do Senhor, a gente não tem que só ouvir. Ah, eu ouvi e guardei, eu ouvi e guardei. Não, você tem que ouvir, guardar e praticar. Isso alegra o coração do Senhor. Depois, nós vamos falar sobre o capacete da salvação. Tem também, você acha que os romanos, eles não iam proteger a cabeça dele? E que Paulo, depois que viu aquilo ali, ele não ia fazer uma comparação sobre o capacete da salvação? Ah, o que é o capacete da salvação? Vamos pensar juntos? O capacete protege a cabeça num todo, protege os nossos olhos, o nosso nariz e a nossa boca. A cabeça, a mente.
Calma aí. Então quer dizer que eternamente? Eternamente. Porque quando a gente se converte, quando a gente reconhece Jesus como Salvador das nossas vidas, algumas coisas que tinham na nossa mente, elas não podem mais existir. Alguns pensamentos, eles não podem mais estar aqui. Sabe por quê? Porque a nossa mente é transformada em Cristo Jesus. O Senhor vem e Ele trabalha um todo na gente. Principalmente aqui, ó. Porque a gente precisa ter a nossa mente transformada. Aquilo que a gente vê, que talvez antes da gente conhecer Jesus, antes da gente ir na escola dominical, antes da gente ouvir uma pregação, a gente sabia que era errado, mas fazia, tudo bem. Mas depois que você reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, a sua mente ela precisa ser transformada. E você precisa pensar diferente. Você precisa olhar aquelas coisas e analisar. Peraí, aquilo dali é assim? Realmente é assim? Peraí, eu posso estar pensando isso? Não posso. Então, se eu estou pensando uma coisa errada, mas eu estou pedindo, Senhor, ajuda a transformar minha mente. Porque você pode pensar assim, ai tia, mas ninguém manda no pensamento. Manda. Sabe por que manda? Porque quando a gente chega e pensa alguma coisa que não agrada o Senhor, a gente corre para quem? Para o nosso pai, para o nosso general. E aí você fica, não, eu preciso desviar isso da minha mente. Não posso pensar isso. Senhor, me ajuda a tirar isso da minha mente, do meu pensamento, porque isso não te agrada. Depois nós vamos falar sobre os olhos. Sim, sobre os olhos. O que a gente vê? O que um verdadeiro soldado de Cristo ele vê? O que ele pode ver? O que ele tem visto? O que eu e o que você, como soldado de Cristo, o que nós temos visto? Porque a gente sabe que tem muitas coisas, ó, que não agradam ao Senhor. Às vezes uma coisa no Google, às vezes alguma coisa no YouTube, que a mãe não está perto, o pai não está perto, mas tem alguém que está olhando, sabe por quê? Porque o nosso Deus ele está em todos os lugares. Então às vezes a gente pensa que a gente está num quarto sozinho, mas tem alguém que está ali, ó. O Deus Todo-Poderoso, o nosso general, ele está olhando para nós. Ele está olhando e ele está vendo o que nós estamos prestando atenção. Se a gente está aproveitando o tempo ou se a gente está gastando o tempo com coisas que não agradam ao Senhor. E depois a gente vai falar sobre a espada do Espírito. O que significa a espada do Espírito? A espada do Espírito significa a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra do Senhor no nosso coração. Olha como que é importante o coração da justiça, porque, gente, tanta coisa a gente guarda no coração e na mente. No coração é para não pecar contra o Senhor. E na mente é para a gente inculcar, guardar, tentar lembrar. Sabe por quê? Vou contar um pedacinho de uma história aqui para vocês. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E o diabo, ele tentou o Senhor. Tentou, porque Jesus estava vários dias de jejum. E aí o diabo falou assim, se você me adorar, eu transformo se tu és Deus, transforme essa pedra em pão. Sabe o que Jesus falou para ele? Diz a palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem. Ué, mas Jesus não estava com a Bíblia, mas ele inculcava a palavra na mente dele, no coração. E muitas vezes a gente não está com a Bíblia não, mas quando a gente lê, quando a gente presta atenção, a gente guarda aqui, ó. Grava aqueles versículos que muitas vezes nos ajudam muito. Guarda aqui e guarda aqui. E aí, gente, presta atenção. Isso não tem como ninguém tirar. Sabe? O que a gente guarda, o que a gente aprende. Podem passar os anos, mas a gente vai sempre guardar quando a gente aprende de verdade. Então, a espada do Espírito, ela significa isso. Ela significa a palavra de Deus. A espada faz o que? Ela corta, né? E a palavra de Deus também. A gente tem que saber usar a palavra do Senhor. Entenderam isso? Então, para a gente lembrar, nós falamos sobre o quê? Sobre o cinto da verdade, falar a verdade. Porque a gente, quando fala a verdade, a gente traz consequências boas.
Agora a gente, quando não fala a verdade, a gente traz consequências ruins sobre as nossas vidas. Porque tudo tem consequência. Não importa se é pequenininho, se é médio, se é grande, se é idoso. Tudo tem consequência nas nossas vidas. Né? A palavra, o que a gente fala, os nossos lábios, falar mentira pode, falar mal de alguém pode, falar palavras torpes pode falar. Tira o que é palavras torpes? Palavrão, coisas feias, que Jesus olha e fala assim, não está usando o capacete da salvação, porque está falando que não pode. E aí a gente tem um problema muito sério. Porque a nossa boca, ela pode abençoar, falar palavras boas, abençoar outras pessoas, trazer alegria com o que a gente fala, com o que a gente louva, com o que a gente prega, com o que a gente pensa. Mas também a nossa boca, se a gente não vigiar, não estar pronto para a batalha, como um soldado que fica vigiando o tempo todo, a nossa boca pode ser usada para coisas muito ruins. Coisas que desagradam muito o coração do Senhor, o coração do nosso general. Então vamos pensar nisso? Vamos ser verdadeiros, vamos ser justos, tentar agir com justiça, com pureza nos nossos corações, guardando os nossos sentimentos. O que é bom a gente guarda, o que é ruim a gente joga fora a partir de hoje, em nome de Jesus. Depois a gente vem com a espada, com o escudo da fé, para a gente se proteger contra todas as setas. Vê uma palavra ruim, você vai lá, ó, eu não acredito nisso. Eu acredito nisso, porque o Senhor me ensinou. Capacete da salvação. Vamos ficar ligados nisso. É muito importante. A gente tem que se proteger de todas as formas, sabe por quê? Porque nosso inimigo, ele não brinca, gente. Ai, mas eu sou criança, mas infelizmente ele não pensa assim. A luta do mal contra o bem, o mal querendo vencer, aquela coisa toda, não importa pra ele não. Pro mal não importa, infelizmente. Se é pequenininho, se é grande. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não tem sentimentos bons, só tem sentimentos ruins. E aí a gente precisa se preocupar muito com isso. Os pais, eles precisam se preocupar muito com isso, com essa batalha, com essa luta espiritual, para que as crianças possam crescer no caminho do Senhor, sabendo da palavra, sabendo da verdade, com as armaduras de Deus. Entendem isso? Depois a palavra, a espada do Espírito. Não vamos esquecer que a Bíblia, ela é muito importante. E a Bíblia a gente não abre só na igreja não, a gente abre em casa. Se você não consegue ler um capítulo, você lê um versículo. Lê um versículo hoje. Ai, acordou, lê um versículo. Ai, de noite vai dormir, lê um versículo. E assim a gente vai praticando. E aqui depois ele fala, ó, para finalizar, depois de todas as armaduras, ele fala, orando em todo o tempo com oração e súplica. Tia, por que a oração não é uma das armaduras? Porque a oração está dentro de nós. A oração tem que ser constante. O que é constante? Sem parar. De manhã, orou, acordou. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe nunca falava assim, olha, você tem que orar várias vezes por dia. Mas quando ela acordava, eu via que ela ia lá nos pés da cama dela, se ajoelhava e agradecia a Deus e pedia, Senhor, me abençoe para mais um dia. Quando ela chegava do trabalho, a primeira coisa que ela fazia, ela ia para o quarto dela, fechava a porta e agradecia a Deus, porque o Senhor livrou de muita coisa. Livrou de um acidente, livrou de uma coisa ruim, protegeu ela, permitiu que ela tivesse mais um dia de trabalho. E aí, à noite, na hora de dormir, ela ia lá mais uma vez e orava. Senhor, me dá uma noite de paz, me dá uma noite abençoada. Acampe seus anjos ao redor da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Eu aprendi isso com ela. Para você ver, né? Às vezes, os nossos pais nos dão exemplos que nem eles imaginam. Porque, como eu falei para vocês, ela não falava. Olha, você tem que orar tal hora, tal hora e tal hora. Mas quando eu via minha mãe orando, eu aprendi a ter esse hábito. Quando minha mãe ia viajar para longe, ela antes de sair, ela ia ajoelhar e ela pedia, Senhor, me guarda. Então, eu aprendi muito nessa questão de oração com minha mãe.
porque eu sempre via que ela era uma mulher que buscava estar sempre aos pés do Senhor em oração. Então a oração tem que ser constante, seja na batalha ou não, seja na batalha ou no descanso, porque o soldado às vezes ele não descansa, mas ele está vigiando, e a gente tem que vigiar também, tá bom? E súplica, o que é súplica? Pedir, Senhor, me ajuda, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, eu quero ficar ligado, eu quero ser um soldado disciplinado que está na posição o tempo todo, firme e constante, tá bom? Então isso que o Senhor quer nos falar nesta tarde, sobre a importância da gente estar com a armadura de Deus, da gente estar revestido, porque isso é muito importante para a nossa vida espiritual, porque existe uma vida espiritual. Nem tudo é só matéria, nem tudo é só correria de escola, de trabalho, de brincar. Não, a gente precisa se alimentar. Porque lembra que eu falei? Quando Jesus estava lá no deserto, ele estava alimentado espiritualmente. Podia estar com fome, porque ficou dias de jejum. 40 dias. Mas sabe o que acontece? O espírito, a mente, o coração, os sentimentos estavam muito bem alimentados pela palavra do Senhor. E isso é muito importante. E o meu desafio para vocês, essa semana, é que vocês usem as armaduras de Deus. Que vocês pensem o que vocês estão olhando. Ih, tô olhando aquilo dali, não é legal, parei de olhar. Porque meu general está me olhando. Lembra, Jesus está todo o tempo nos olhando. Para onde você está pisando, você está levando o evangelho da paz? Está falando a verdade para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão? Seu coração está justo? Seus sentimentos estão puros? Tem lido a palavra? Tem acreditado no que você tem escutado da palavra do Senhor, que você tem lido, porque é verdadeira. Jesus não é historinha, não. Jesus é verdadeiro. Acreditem nisso. Tenha certeza no coração de vocês, porque ninguém pode tirar isso. Vamos fechar os nossos olhos para a gente poder agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso. E que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração. Seja você como criança, ou seja você como adulto que está acompanhando seu filho para assistir esse vídeo. Que o Senhor ministre no teu coração, porque o Senhor ele tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. Eu falo de modo espiritual, ele tem muita coisa, mas a gente precisa estar pronto, disponível para que o Senhor use, porque o Senhor ele é educado, ele não vai sair por aí querendo te usar se você não está na posição, não. Se ele quiser, ele pode fazer porque ele é poderoso. Mas ele nos respeita. Ele respeita, porque ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. O que significa isso? É a gente escolher o que a gente pode fazer. Mas todas as nossas escolhas têm consequências. Seja hoje, seja amanhã, ou seja daqui a 10, 15 anos. Mas acredite, todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas no futuro ou no presente, a gente vai colher. Tá bom? Então não vamos esquecer disso. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque mais uma vez o Senhor contou infinita graça, bondade e misericórdia. O Senhor falou nos nossos corações e o Senhor falou pra gente como que é importante a gente estar pronto para a batalha. Porque existe a luta do bem contra o mal e a gente não pode dar mole. A gente não pode ficar perdendo tempo. Um soldado ele tem que estar sempre na posição, olhando para o seu general. E o Senhor é o nosso general. Nós somos os seus soldados. E o Senhor é o nosso general. É o Senhor quem nos dá ordem. Mas para isso, os nossos corações precisam estar abertos para entender. Para isso a gente precisa ter um coração puro. Tirar todas as coisas ruins. Para isso a nossa mente precisa estar ligada em Ti. Para que a gente consiga entender o que o Senhor tem para falar, Senhor, para cada um de nós. Até a Tua vinda, Senhor. Abençoe, Pai, cada criança que está neste momento assistindo esse vídeo. O Senhor sabe que o nosso objetivo como igreja do Senhor de pôr esses vídeos não são as visualizações, mas é o alimento espiritual. Não importa se vão ver 50, 100 ou 5, porque o nosso objetivo é alcançar vidas através do Teu nome, da Tua palavra, com toda a humildade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, Senhor.
Abençoe cada criança. Fale a cada coração, a cada adulto também, Senhor. Que possamos, Senhor, estarmos na posição, Senhor, a cada pai, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor entre nessas mentes, nesses corações e fale, Senhor. E lembre, Senhor, das verdades do Senhor, das promessas que foram feitas, de criar os teus filhos na tua palavra, no teu evangelho, lendo com o filho, orando com o filho ou pelo filho, instruindo nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu imagino que não seja fácil, mas eu sei que se o Senhor falou, é porque o Senhor capacita, mesmo com as dificuldades. Porque virão tempos onde não teremos a palavra e teremos só o que estar guardado no nosso coração. E é isso que fará que a gente não peque contra ti. Eu profetizo bênção sobre cada lar. Eu profetizo bênção sobre cada criança, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada família da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por esse momento que o Senhor nos permitiu, onde muitos gostariam, mas, Senhor, nem todos têm. Nem todos podem esperar um domingo, uma quinta, para receber um vídeo da sua igreja, para poder se alimentar da palavra. Mas o Senhor, com sua bondade e misericórdia, que supre todas as nossas necessidades, não tem nos deixado faltar nada. Muito obrigada por tudo, que a gente valorize isso, Senhor. Começar de mim usar essas armaduras, Senhor. Começar de mim valorizar, Senhor, a tua palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém.